Olá, olá. Aqui estamos para o nosso encontro semanal, a reunião do Ser Saudável, Viver Sem Adoecer. Que bom encontrar você e vamos conversar sobre saúde, essa condição tão importante que tanto desejamos e que é perfeitamente possível de ser alcançada a partir do conhecimento. É o que nós procuramos transmitir nesses encontros, nessas reuniões semanais que temos e nas outras publicações que fazemos em nossos canais da mídia social. Hoje o nosso assunto, eu vou colocar aqui na tela, esse assunto realmente importante, que é o tema da nossa live, por que suas articulações doem e como tratar. Nós, quando cuidamos do organismo como um todo, em sua globalidade, isso se reflete no funcionamento de cada sistema. Assim, a saúde do todo determina a saúde das partes. Assim também podemos dizer que a saúde do todo determina a saúde das articulações. Então, essa abordagem que nós vamos fazer, vocês vão ver que é uma abordagem que tem a ver com esse cuidar do corpo em sua globalidade. E quando não fazemos esse cuidado geral, se nós, como médicos, nos limitarmos somente a cuidar partes isoladas do nosso corpo, no caso do tema de hoje, a articulação, nós não alcançamos sucesso. A prática mostra isso. Porque sintomas, manifestações que acontecem em áreas do organismo, em sistemas, em órgãos, essas manifestações estão ligadas ao funcionamento do organismo como um todo, não somente de problema naquela área específica. Então, se nós nos limitamos a querer resolver um problema, vamos dizer, respiratório, olhando só os pulmões, nós não vamos ter sucesso. Se queremos resolver um problema cardiocirculatório olhando somente para o coração e para a circulação, não vamos ter sucesso. A saúde ela é determinada pelo funcionamento do organismo na sua integralidade, porque são partes, são sistemas, são órgãos absolutamente interdependentes. Não são órgãos isolados, com autonomia, que não dependam de nada mais do organismo. E é exatamente por isso que vocês veem na prática muitos problemas de saúde não se resolverem, principalmente quando é tratado dentro da visão somente da especialidade, de olhar somente aquela área afetada, aquela área que está manifestando sintomas. Então, a abordagem de hoje que eu vou fazer, vocês vão ver, a ideia é trazer o que esse cuidar geral do organismo pode contribuir para a saúde das articulações, para evitar essas dores nas articulações tão comuns, inclusive na prática, quando aplicamos esses cuidados, nós temos as resoluções. Nós temos os resultados de cura. E, de novo, eu alerto, é a falta desse cuidado global, e vocês vão ter isso muito claro, que faz com que, especialmente essas dores articulares, se prolonguem, são dores crônicas que não se resolvem, transtornando a vida das pessoas. As dores, muito frequentemente, são acompanhadas dessas alterações de inchação local, de rigidez, de diminuição de amplitude de movimentos, de deformidades ósseas, de calor, de rubor, enfim, assim se apresentam as dores. É uma ocorrência muito comum, principalmente a partir dos 60 anos de idade, onde pela própria idade existe um desgaste com o tempo, um desgaste natural das articulações, mas que eu já digo para vocês, não é tão natural assim. Esse desgaste vai acontecer especialmente em pessoas que não tiveram os cuidados com o seu corpo e levaram esse corpo para uma condição de fragilidade, de mau funcionamento, de baixa nutrição, de vulnerabilidade, inclusive em suas articulações.
Então, eu não posso não referir isso para vocês. Então, à medida que na teoria se diz que a idade favorece esses acontecimentos, sim, favorece porque a maioria não se cuida como deveria, mas não é um fator determinante. Nós podemos e devemos seguir pela vida fora, com a idade que temos, sem apresentar esses problemas. Esses desgastes são exatamente favorecidos pelos maus cuidados que nós vamos ver. Favorece muito também as dores articulares, os problemas de articulação, o excesso de peso, porque determina uma sobrecarga para a qual a articulação não está programada. E claro que isso vai determinar irritação da área, lesão e, ao fim, inflamação. E nós vamos já adiantar para vocês que a base das dores articulares é a inflamação. Isso é muito importante, inclusive para a busca da resolução. Esses problemas articulares acometem, a rigor, todas as articulações, tornozelos, joelhos, quadril, coluna vertebral, mãos, punhos, cotovelos, ombros. Essas dores podem ser agudas ou crônicas. A dor aguda é aquela dor fruto de uma situação repentina, que acontece, por exemplo, em função de um trauma, de uma pancada, mas que ela se resolve em poucos dias. Nós vamos falar mais aqui, e interessa mais para nós vamos falar mais da situação crônica. É aquela dor da articulação que se arrasta por meses e anos. É isso que mais importa, claro, para nós. E que se prolongam sem solução, piorando muitas vezes, a cada tempo que passa, ficando pior, criando dependência de medicamentos prejudiciais, como são aqueles normalmente usados nos problemas articulares, nas dores de articulação, os analgésicos, os anti-inflamatórios, muitas vezes os corticoides. Então, são medicamentos que são classicamente usados, são os indicados para esse processo, mas que não são resolutivos e têm seus efeitos colaterais e bastante efeitos colaterais. Nós temos que buscar uma resolução para isso. E a resolução está você mudar essa realidade, de alcançar essa melhora, de alcançar a cura, está relacionada com essa abordagem diferente que eu estou apresentando para vocês, desse cuidado todo, para que aquela parte, aquela junta, aquela articulação se normalize. É cuidar do todo. Então, eu diria assim também, se você já faz a parte local com um especialista, com um ortopedista, seja o reumatologista, de acordo com a doença básica, seria assim, agregue, acrescente mais esse recurso de tratamento, que é o caminho principal para que a cura aconteça e sem o qual, muitas vezes, essa cura não acontece. É claro que é importante, quando a gente fala em dor articular, é importante diagnosticar a causa, que são as mais variadas. Porque vocês já aprenderam também que a cura verdadeira só acontece se nós eliminamos a causa. Fora dessa condição, é ficarmos somente amenizando, paliando, mas não verdadeiramente resolvendo. Então, é bom diagnosticar a causa, e são várias, nós vamos comentar rapidamente com vocês, que isso não é o que mais interessa, né? Mas já adiantar que a maioria é por inflamação. É uma inflamação que se estabelece naquela articulação, por um motivo ou por outro, por uma doença essa ou aquela, que afeta a articulação, por uma situação específica de um trauma, de um excesso de esforço, por uma condição postural, nós vamos comentar um pouquinho mais, enfim, aquele processo se instala e para que resolvamos, precisamos conhecer essa causa, mas a base é a inflamação. Qualquer doença, e aí veja,
Pode ser uma artrite, que é a artrite tão falada, é a inflamação que vai destruindo essas estruturas da articulação, cartilagens, vai a membrana sinovial que reveste os ossos, ligamentos, às vezes os próprios ossos. Então, artrite, a palavra está dizendo, é o processo inflamatório da articulação. A mais comum é a artrite reumatoide, que é um processo, uma doença autoimune, que se estabelece onde o próprio corpo produz anticorpos que atacam o organismo, as articulações, desencadeando esse processo de inflamação. Mas a artrite é uma causa. A artrose, o que seria a artrose? A artrose é quando a lesão dessas estruturas da articulação, que eu disse, a membrana sinovial, as cartilagens, mesmo estruturas ósseas, ligamentos, já assumem um quadro de degeneração maior e crônica. É aquele problema que já está estabelecido, não é uma situação aguda que aconteceu recente e o corpo mesmo já se estabelece para resolver e em poucos dias resolve. É aquilo que já se instala de maneira crônica. Então, aí se chama artrose. Artrite é o processo inflamatório em si, a artrose é quando essas lesões já estão mais estabelecidas e as alterações já são mais significativas, né? Mas nós podemos ter lesões e dores nas articulações por traumas. Às vezes um trauma passado, eu tive uma pancada, um traumatismo há uns anos e ficou esta dor. É fruto de uma sequela, de uma lesão, onde vai estar presente um processo inflamatório, né? Fruto de um trauma passado. Às vezes, uma situação presente, de um esforço do dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que se expõe no dia a dia a um esforço exagerado, excessivo, que pega peso de maneira inadequada, excessiva, que pratica exercícios físicos muito fortes. Vejo que são situações traumáticas, né, que podem ter sido do passado, mas que são também situações que podem estar sendo vividas no momento, mantendo aquela dor articular. Diante dessas situações, né, de esforços excessivos, por exemplo, posição mantida durante muito tempo, erros posturais, não ficar de pé muito tempo, uma dona de casa que fica lá lavando a louça muito tempo, às vezes numa postura inadequada com os braços, com a coluna, enfim. Pode ser também pela gota, que é a chamada doença do ácido úrico, que é a inflamação que o ácido úrico aumentado no corpo provoca nas articulações. Então, é claro que isso vai ter uma abordagem específica com relação a cada doença, mas vou referir de novo para vocês. O importante hoje, eu quero mostrar para vocês, é a abordagem do todo. Então, vamos falar do tratamento específico da gota, do lúpus, que é outra causa de dores articulares, pela doença do lúpus, que é também uma doença autoimune, mas, especialmente, o que nós podemos fazer cuidando desse todo, mesmo diante dessas doenças presentes. Tendinite, que é a inflamação de tendões, que vão gerar dor também. Os tendões são estruturas que constituem as articulações, fazendo a fixação dos músculos nos ossos, enfim. A própria chikungunya, a doença que acomete na fase aguda, dando dor de cabeça, dor nos músculos, mal-estar, mas também dores articulares que às vezes se prolongam por anos. Existe quadro de dor articular fruto de sequela da chikungunya. Fibromialgia, tão conhecida, tão falada, né?
Se bem que a fibromialgia acomete mais a dor muscular, mas também dor nas articulações. Lesão da patela, da rótula, desgaste da rótula, que também pode acontecer, principalmente nas pessoas obesas e sedentárias. E problemas posturais. A posição de dormir, por exemplo, dormir de bruços, é uma posição que força a coluna, que é antifisiológico, que vai determinar dores, sem dúvida. A altura da cadeira de trabalho, a altura do monitor do computador, porque nós devemos manter a coluna ereta e a cabeça também olhando na horizontal. Então, à medida que temos um monitor muito baixo, que precisamos manter essa postura o dia inteiro ou muito alta, essas situações geram posturas que vão ser mantidas por muito tempo e que são agressivas, porque são antifisiológicas. Então, vejo que eu comentei uma série de razões, de causas, para se ter dor articular. Agora, o que eu quero trazer para vocês é assim, é que independente da causa, existe condições que favorecem a ocorrência dessas dores. A maioria de vocês que tem esses problemas dessas dores não tem uma doença específica. Você não tem lúpus, você não tem uma artrite reumatoide, né? Você não tem outras condições estabelecidas, a fibromialgia não foi uma chikungunya, não tem lúpus, não é gota, não tem diagnóstico específico, mas dói. Dói tudo e dói muito. É uma dor que tira a sua paz, que tira a sua qualidade de vida. Então, daí a importância dessa abordagem. E aí nós vamos vendo essas condições gerais que favorecem a ocorrência, o agravamento e a permanência das dores articulares. E aí vamos começar. Número 1, beber pouca água. Beber pouca água é se manter no estado de desidratação crônica. E a falta de água, especialmente para articulação, é muito danosa. Porque a água é o líquido básico da lubrificação da articulação. A articulação, a gente viu, são juntas, são movimentos de ossos, onde os ossos se encontram, mas onde há todo um processo de lubrificação, de presença de um líquido sinovial que umedece, que lubrifica, que evita o atrito, que evita o desgaste. E a base desses líquidos, a própria cartilagem, que é vamos imaginar assim, é um colchão de proteção do osso na articulação, a elasticidade, a base de tudo isso é água. Então, é uma das maiores causas de dor articular, é a pessoa beber pouca água. E se você imaginar que 80% a 90% das pessoas bebem pouca água, a gente vai entender por que tanta dor articular. E que não se resolve, porque a resolução está onde? Está em, eu digo, inundar, encharcar seu corpo de água. Beber água mesmo sem ter sede. Então, não se resolve sem esta providência. E o que ficam fazendo vocês nessas situações? Tomando analgésico, tomando anti-inflamatório, quando aperta mais, tomam corticoide, percebem? Então, uma grande condição, olha o que eu estou dizendo, que eu já disse, que é o primeiro fator, condição que cria a dor articular que você tem, que mantém a dor articular que você tem e que não deixa a dor articular que você tem ir embora. Beber pouca água. Então, eu já vou comentando com vocês a causa e, claro, já comentando o caminho de resolução. Então, um grande remédio para tratar a dor articular, e eu vou dizer agora, dores intratáveis que você vive aí, é beber água. Agora, se você já sabe que, independente disso, é preciso beber muita água, então já tem que beber muita água. Então beba, mas é muita mesmo, é sobrar.
é sobrar água para o corpo jogar fora e jogar desintoxicando, e enfim. A segunda condição, uso de produtos alimentícios industrializados. Por quê? Porque eles são inflamatórios. Eu disse para vocês que a base da dor articular é inflamação. Inflamação das estruturas da articulação e dos vasos, inclusive. Os produtos alimentícios industrializados, com suas substâncias químicas estranhas ao nosso corpo, que não são nutrientes, que o corpo não sabe o que fazer com elas, que o corpo é agredido, é intoxicado, é alergizado, é inflamado por essas substâncias, é uma grande causa. E veja o quanto hoje esses produtos industrializados, por sua praticidade, né, e até mesmo pelo preço, são largamente usados. Então, é a gente entender que a gente paga um preço por essas coisas que não são as ideais para a vida, para o corpo, para o funcionamento do organismo. Então, produtos alimentícios industrializados, de todos que vocês conhecem, é uma grande causa, além de outras complicações. Agora, outro item, 3, falta de alimentos vegetais. As pessoas, muitas, comem muito pouco vegetal. Você imaginar que verduras, legumes e frutas devem constituir 60% a 70% da nossa alimentação, de um dia e de todo dia. Tem gente que não come uma folha, que não come vegetal. Agora, por que é assim? Porque os vegetais, primeiro, eles são nutrientes, são eles que mais fornecem vitaminas, minerais, fibras, substâncias essenciais que têm ação anti-inflamatória. Os vegetais são anti-inflamatórios naturais. Quando você come um monte de vegetal, aquela salada crua, aquele pratão de salada crua no almoço, ainda come legumes cozidos e come as frutas no café da manhã, enfim. Você está tendo acesso naturalmente a substâncias que são anti-inflamatórias, que evitam a inflamação do organismo. Então, o vegetal é anti-inflamatório, é antioxidante, é antiparasitário, é anticâncer, é antirreumático, é antiviral, é antibacteriano, é desintoxicante. Vegetal é isso. Veja que coisa fantástica. Por isso que o Hipócrates, o pai da medicina, disse 400 anos antes de Cristo que o teu alimento seja o teu remédio seja o teu alimento. Então, alimento bom, comida de verdade, especialmente os vegetais, eles são mais do que nutrientes, mais do que alimentos. Eles são verdadeiros remédios, com essas ações que vocês viram aí. Então, comer vegetal significa que você está comendo um anti-inflamatório. Você está comendo um anticâncer. A possibilidade do câncer vai lá embaixo, a possibilidade do Alzheimer, do infarto, do derrame. Percebe? Então, comer pouco vegetal significa se colocar na condição mais provável de ter dor articular. Aos 50, aos 60, aos 65, aos 70. Não pela idade, mas por um corpo não atendido em suas necessidades. A Rosimeire diz, tenho artrose no quadril, faço pilates, mas não está resolvendo. Verdade, tomo pouca água. Os exercícios, eles são importantes, respeitando as nossas limitações, principalmente as limitações fruto dos problemas articulares. Mas ter um problema articular não significa que não deve fazer exercício. Deve, o exercício é um dos remédios, mas fazendo com cuidado de respeitar suas limitações, a sua individualidade, especialmente diante daquele problema. Mas, você diz, né, Rosimeire, não está resolvendo. É um conjunto de coisas, não é uma coisa só. E eu vou aqui falar de várias, mas veja que você diz, eu tomo pouca água. Eu tenho casos dramáticos de dor articular, somente dor em coluna, em pessoas que não bebiam água e à medida que passaram a beber de maneira em grande quantidade, a resolução foi rápida e dramática.
porque esse fator era o mais importante e determinante. Então, vejam que são condições simples e, por isso, a gente corre o risco de não valorizar, de desconsiderar, de desqualificar e cair aonde? Nos analgésicos, nos anti-inflamatórios, corticoides, e aquilo que é simples a gente não faz. Aquilo que é simples, mas que age na causa, aquilo que é simples, mas que elimina o problema. Então, alimentos vegetais, eu disse para vocês, né? Agora, outra condição, falta uso de alimentos inflamatórios. Então, olha que interessante. Se, por um lado, não usa o que é anti-inflamatórios, não usa o que protege, que são os vegetais, usa-se muitos alimentos, produtos que são inflamatórios. Então, entenda, essa inflamação na sua articulação ou nas suas articulações, elas não estão aí por acaso. Não estão por acaso. E, de novo, a grande maioria não tem uma doença básica. Ah, eu tenho dor na articulação porque tenho lúpus, porque tenho gota, porque tenho artrite reumatoide. Não. É essa situação sistêmica geral. E aí tem 5 grupos altamente inflamatórios. O primeiro deles é o açúcar, o carboidrato, é o excesso de carboidrato. E se vocês imaginarem que tem gente que come doce, come na sobremesa, e come muito arroz, e muito feijão, e muita massa, e o índice de açúcar vai lá em cima, isso é realmente problemático. Outro componente alimentar altamente inflamatório, o leite de vaca e derivados. O leite e derivados. E aí tem todo o material já publicado, vocês vão encontrar nos meus canais sobre o leite. Mas eu não quero me prolongar nesse assunto, que não é o assunto de hoje, é só citar que é um fator inflamatório. 3, o glúten, que vocês têm escutado falar cada vez mais, mas que vão escutar falar, às vezes, por parte de médicos que não tem nada a ver, que isso é modismo, enfim, é um posicionamento. Agora, você está ouvindo outro e que é embasado em muitas pesquisas, o livro básico mais completo que nós temos, que foi escrito para o leigo, que é o Barriga de Trigo, aqui no Brasil, tem mais de 300 citações bibliográficas sérias de trabalhos mostrando o que é o glúten, o poder inflamatório do glúten, que é a proteína do trigo, os alimentos de trigo. São gostosos? Claro que são. Mas deixa eu já adiantar para vocês, todas essas coisas que a gente coloca como sendo prejudiciais, problemáticas, algumas são mais fortemente prejudiciais para alguns, menos para outros, o que é para um não é para o outro, enfim, cada um tem sua individualidade, mas de uma maneira geral, esses componentes que eu estou apresentando para vocês não são saudáveis e quanto menos usar, melhor. Mas é claro que você vai adaptar para a sua individualidade. E também dizer, nunca é demais dizer, que não se trata de você não comer nunca, você nunca comeu um doce. Não é isso que nós estamos falando, nós todos que trabalhamos nessa área. Nós estamos dizendo que o doce, que o açúcar, enfim, não deve ser a sua rotina de todo dia. Porque vai no limite que o corpo não aguenta. Então, item 3, o glúten é problema. Especialmente para articulações. A resolução é dramática. Pessoas têm lá suas dores, tiram o glúten, e a ideia que a gente dá é assim, tira um mês e veja o que o seu corpo vai dizer. Depois torne a usar e veja o que o seu corpo vai dizer. 4, como inflamatório, o óleo de soja, que é usado largamente para tudo. Os óleos dos grãos, de uma maneira geral, óleo de canola, de linhaça, de milho, de girassol, todos esses óleos que são extraídos com produtos químicos. Eles são óleos que prevalecem a gordura chamada ômega 6, que é altamente inflamatória, que todo mundo tem em excesso, muito mais do que devia, fora da proporção para o ômega 3, que é a gordura boa. Então, esses óleos
a base de óleo de soja, os alimentos industrializados com gordura vegetal hidrogenada, que está em todos os alimentos industrializados, tem esse poder inflamatório também. E os produtos industrializados, que nós já citamos por não ter nutrientes, mas agora eu cito porque são inflamatórios, pela presença dessas substâncias estranhas ao nosso corpo. Vão agir inflamando. Então, aqui você tem os 5 grupos alimentares mais fortemente responsáveis pelas dores articulares. Então, você que está aí escutando, você se analise. Qual é a participação do açúcar, do carboidrato, dos amidos. Se o seu almoço é um pratão de salada crua e que seja lá um pouco de arroz e feijão, ou é um pratão de arroz e feijão e nada de salada crua, acompanhado de uma sobremesa de um doce, e você vai entender, e não bebe água, e o pouco que bebe, bebe na hora da refeição, você vai entender porque tem dor articular há meses, há anos, e que não vai passar se você não arrumar essas coisas. Livrem-se dessas dores articulares, não se acomodem, não achem que seja normal, não é normal, não é para ter, não importa a sua idade. Compartilhe esse material, entre nos meus canais, dê um like, comente, acione o sininho. Isso tudo favorece a distribuição desse material para mais pessoas. Um grande abraço. Deus lhe abençoe.